O poder de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5 até o verso 13. O Evangelho de Mateus, nos 4 primeiros capítulos, nos é apresentado a pessoa de Jesus. Evangelho significa boa notícia. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4, Jesus vem a esse mundo e ele é apresentado a esse mundo. No capítulo 5 ao 7, nós vemos os ensinos de Jesus, a constituição do reino dos cidadãos, a maneira para que os cidadãos deste reino vivam. Em Mateus 8 e 9, nos é apresentado o poder de Jesus. O poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre os demônios, o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele reina. Toda a história, todos os acontecimentos da humanidade estão debaixo do conhecimento, da autorização do Senhor Jesus Cristo. E ao terminar o sermão, a mensagem, o ensino no monte, no verso 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, ele passou aquele período, ele já estava cansado, ele vem até Cafarnaum e ali se apresenta a ele um centurião implorando. Então nós vamos ver aqui uma grande história, com grande poder. E a primeira coisa que nós vemos é um homem com autoridade. Centurião era um oficial do exército de Roma, que cuidava de 100 soldados. Então ele tinha uma posição de destaque. E ele vai até Jesus, e a primeira coisa que a gente vê é ele apresentando a Jesus uma grande necessidade. Esse homem chega até Jesus implorando, mesmo ele tendo autoridade de Roma, que dominava sobre os judeus, ele se humilhou. O grande problema do ser humano é a soberba, é o orgulho. Eu não vou pedir o que vão falar, olha a minha posição. E tem muitos crentes que agem assim. Não, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, então não vou implorar para ninguém. E não consegue se colocar numa posição de humildade. Esse homem foi até Jesus e ele apresentou a Jesus uma grande necessidade. No verso 6 começa dizendo assim, esse centurião: Senhor. A palavra Senhor é a palavra Kurios, que é dono, é aquele que manda em tudo. Então esse homem reconhecia que Jesus Cristo não era um simples judeu, um simples rabino, um simples sacerdote, era o Senhor. No nosso contexto, essa ideia de Senhor perdeu um pouquinho, o conteúdo, a essência. Mas os mais antigos aqui, como o Sidney e o Diniz, vão saber que nós nunca dirigíamos a uma pessoa mais velha do que nós, chamando de você. Eu nunca chamei meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós de você. Quanto mais Deus. Hoje as coisas mudaram, não é? Não há mais um respeito para com as autoridades. As pessoas chamam você. Muitos dos cânticos que estão sendo compostos hoje tratam Deus como você. Eu tenho uma dificuldade grande. Esse Senhor reconheceu, queridos, nesse contexto aqui, um oficial de Roma chamava somente César, o rei de Roma,
de Senhor, mas ninguém. Uma das acusações que trouxeram sobre Jesus é que estavam chamando Jesus de Senhor, e só tinha um Senhor, que era o rei, que era o César, o grandioso de Roma. Mas ele não ficou preso, limitado à cultura romana. Ele vai e reconhece: Senhor. Nos nossos dias, muito se prega sobre Jesus sendo Salvador, e Ele o é. Mas, quando olhamos aqui na Bíblia, a igreja primitiva apresentava Jesus como Curios, Senhor. Porque antes dele ser o meu Salvador, ele tem que se tornar o meu Senhor. Eu não vou ter uma consciência limpa e clara de chamar alguém de Salvador enquanto ele não for meu Senhor. E esse centurião reconhece isso. Senhor. E aí ele vai apresentar a grande necessidade dele. O meu criado jaz. O meu criado, ele está, essa palavra jaz, foi lançado, não porque queria, não é? Foi lançado. Ele está em casa. Olha aqui, você gostaria de ter um patrão assim? Ele não foi pedir para ele, ele não foi pedir para sua família, ele foi pedir pelo servo dele, pelo empregado dele. Então a gente começa a ter um pouquinho de noção do coração desse homem, porque muitas vezes a gente vê esses caras, né, de exército, esses brutamontes, parece que eles estão desprovidos de emoção, de sensibilidade, de compaixão, de misericórdia, de pena do próximo. Talvez a maioria seja até assim, não sei, mas esses aqui não. E todas as vezes que nos é apresentado histórias contendo o personagem centurião, todas elas falam de centuriões bons nos 4 evangelhos. O meu criado, olha o grande problema dele. O meu criado foi lançado, ele está lá em casa, ele está de cama, ele foi lançado, jogado na cama, paralítico, paralisado de membros, mas não só paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele não estava só com uma paralisia, porque a paralisia tira todo, né, o sentimento, a dor, tira tudo, mas ele estava ali sofrendo. Essa palavra sofrendo fala, ele estava atormentado, ele estava com fortes dores, horrivelmente, gravemente, terrivelmente. Já sentiu assim? Uma dor que você clama até para Deus, Deus leva, aquela dor assim que tira, né, a razão, aquele momento que até a oração se torna difícil. Era esta a grande necessidade daquele criado desse centurião. E a segunda coisa que nós percebemos aqui é que vai haver uma grande decisão. Olha o verso 7. Jesus acabou de pregar lá do monte, ele estava muito cansado. Jesus, verso 10, lhe disse: eu irei curá-lo. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Que grande decisão Jesus tomou. Nós vemos hoje em dia muitos homens de Deus, entre aspas, falando: não, eu estou cansado, não, eu não vou poder ir, não, eu não vou poder fazer, hoje é meu dia de folga. O nosso mestre, ele estava sempre pronto para atender aqueles que vinham pedir socorro. Eu irei. Eu irei. E ali a palavra cura, eu irei curá-lo, é a palavra que no original grego é terapeu, da onde vem terapia, é cura.
e significa curar, sarar, restaurar a saúde. Restaurar a saúde. Jesus, ele tem esse poder. Irmãos, muitas vezes nós acostumamos com a doença, com a enfermidade, não é verdade? A gente até chama de minha, é a minha dor de cabeça, é a minha dor nas costas, é a minha não sei o que tem, não sei o que tem. Não é nossa. Deus não nos fez para ficarmos enfermos. A enfermidade veio por causa do pecado, e Ele fez uma aliança de cura conosco. Fala com Ele hoje, apresenta a tua grande necessidade. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema de finanças. Vivemos em meio de tantas dificuldades. O que a gente faz? A gente vai até Jesus e a gente fala para Ele qual é a grande necessidade. Talvez a tua grande necessidade para o teu marido, ou para a tua esposa, ou para os teus filhos, seja uma coisinha bobeira, mas para você é grande. Quando nós vemos o problema do adulto, a gente pensa assim, o meu problema é grande, mas as crianças também têm problemas, e para elas é uma grande necessidade, que a gente precisa compreender e apresentar a Deus, ao nosso Deus. Você crê nesse Deus? O Carlos, aquele que estava na UTI, os familiares foram lá, Marli foi lá, orou, ele estava em coma induzido, mas o Espírito está vivo. Eu creio nisso. Eu creio que ali, naquele momento em que as funções mentais normais estão bloqueadas, o Espírito recebe a mensagem. E a gente apresenta para Deus a nossa grande necessidade. Jesus então vem com essa decisão: eu irei curar. Agora aqui vai acontecer algo maravilhoso, amados, algo tremendo. Esse homem, ele vai exercer uma grande fé. O que é fé? Está vendo? Olha lá uma nuvem escura, eu tenho fé que vai chover. Isso aí você não precisa ter fé. Ou então as pessoas falam assim: eu vou fazer uma fezinha na loteria. Ou eu tenho fé que vai chover amanhã. É esperança, é expectativa. Fé vai acontecer. Aleluia. Você não está vendo nada, mas eu creio. Eu creio de todo o meu coração. O meu Deus, Ele é fiel. E nenhuma das promessas do Senhor cai por terra sem que Ele as cumpra. Grande fé. Jesus falou: eu vou com você, eu irei lá curar. Verso 8, a grande fé. Mas o centurião respondeu. Novamente ele vai usar o termo curios: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Ele sabia a posição dele, ele sabia que os judeus odiavam os romanos, principalmente o exército de Roma, que cobrava as taxas através dos publicanos e tantas outras coisas. E ele fala: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre para minha casa. Olha a humildade desse homem. Mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz, será curado. Que coisa maravilhosa! Um homem que certamente não conhecia, como os judeus conheciam as leis, os profetas, os salmos. Um homem que certamente estava tendo seu primeiro contato ali com aquele povo, aquela religião, mas certamente ele ouviu falar que havia um que tinha poder para curar. E ele vai até essa pessoa,
e chama essa pessoa de Senhor. O verso 9, ele reconhece a autoridade de Jesus, quando ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, a Bíblia todinha é pautada de autoridade. Deus não barganha esse princípio com ninguém, com nada. Deus colocou 3 níveis de autoridade, nós vemos aqui na Bíblia. Em primeiro lugar, autoridade para com Ele em tudo, acima de tudo e de todos. Mas Ele colocou também autoridade nos governantes que Ele coloca. Não somos nossos votos, é Deus quem coloca, e Ele sabe o que Ele está fazendo. E cada vez que eu me insurjo contra uma autoridade, Romanos capítulo 12 diz que eu trago sobre mim 13, maldição. Se você é daqueles que ficam falando contra as autoridades, seja ela estadual, seja ela federal, seja ela municipal, eu tenho que ser sincero com você: você está abrindo as portas da tua casa para trazer maldição. Ah, mas eu não concordo. Você pode concordar ou não concordar. Muitas coisas a gente concorda, muitas coisas a gente não concorda. O nosso trabalho como cidadãos do reino é orar por aqueles que estão em autoridade. Também da igreja. Hoje o cristão, ele aprendeu tanto, tem tanto conhecimento, que ele não consegue mais se submeter às autoridades. Isso é grave, isso é sério. E o terceiro nível de autoridade é na família. O mundo quer mudar o princípio de família, quer acabar com a família, quer deteriorar a família, o conceito de casamento, tal. Não vai conseguir, porque foi Deus quem instituiu. Em 2021, aqui no Brasil, teve mais de 350 mil separação de divórcio. E no meio evangélico também a coisa está uma farra, é pastor que larga da mulher, casa com outro, e tudo está sendo aceitado. Deus odeia o divórcio. Deus não aceita. Os filhos têm uma dificuldade muito grande de submeter a autoridade dos pais. Requerem também posições de liderança, de tomada de decisões. Esse homem entendia o que era autoridade. Ele entendia que aquele Jesus, o Nazareno, tinha autoridade, que não precisava se locomover daquele lugar onde estava até a casa do centurião, que da onde ele estava, ele podia lançar a palavra e o milagre, a cura iria acontecer. Nós oramos por países, oramos pelos missionários, não importa onde eles estejam, nós cremos que a poderosa mão de Deus está sobre eles. Nós não precisamos ficar descabelados, preocupados, ansiosos. Isso é falta de fé. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Minha filha chegou da Coreia, foi sozinha para lá, andou nos lugares lá, que eu falava para minha esposa: nossa filha é corajosa. Eu não sei se eu teria coragem, mas a gente todos os dias, orando e crendo, Deus que está aqui, Ele está lá. Ele cuida dos nossos. Então ele reconheceu, verso 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Autoridade. Ele entendia esse princípio esquecido por muitos. Uma grande necessidade, uma grande decisão
e uma grande fé. Em quarto lugar, nós vamos ver uma grande admiração. Eu fiquei pensando nesse centurião e eu falei para Deus, eu quero ser assim também. Chamar a atenção de Jesus, contar com a admiração de Jesus sobre a nossa postura, a nossa fé. Verso 10, só a primeira parte. Ouvindo isso, Jesus ouviu essas palavras do centurião, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, admirou-se Jesus. Jesus ficou admirado. Será que alguma vez você já conseguiu contar com a admiração de Jesus? Jesus olhar, queridos, a batalha que Jó está enfrentando, eu vejo Deus lá em cima. Deus disse que Jó era um homem reto, homem justo. Deus reconhecia a postura daquele homem como sendo um homem honesto, um homem fiel a Deus. Eu fico imaginando Deus colocando, entre aspas, é a maneira da gente falar, toda a cartada em cima de Jó. Diabo, comigo você sabe que você não pode nada, então você está querendo contra o meu servo? Tá bom, tirou tudo que ele tinha, o homem mais rico daquela época, daquela região. Aí o diabo vem e fala, mas a saúde e tal, não é assim que muitos falam, né? Você fala assim, Deus abençoe, a pessoa fala assim, tendo saúde, o resto, né? Tendo saúde. Aí o diabo falou, mas ele ainda está com saúde. Deus falou, pode tocar, mas não o mate. E Deus fica lá só na expectativa desta grande batalha. E mais uma vez, através da vida de Jó, o diabo foi envergonhado. Será que a gente causa assim um espanto positivo quando Deus nos vê em nossas atitudes? Será que gera admiração? O quinto ponto é diferente desse quarto, uma grande desilusão. Jesus, ele disse assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que lugar que é esse? Inferno. Aqueles que não eram religiosos, que não vinham da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, vão ter lugar no reino dos céus. Você lembra daquela passagem que diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam? Jesus fica indignado, desiludido. Meu povo, como que eu posso afirmar isso? Porque senão nem contaria, não estaria aqui. Jesus está falando ali com aquela multidão ainda, e ele deixa claro que aqueles que não são vão se tornar, e aqueles que eram para ser, deixam de ser. Uma grande necessidade, uma grande decisão, uma grande fé, uma grande admiração, uma grande desilusão, em último lugar, um grande milagre. Aleluia. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Daquele lugar onde Jesus estava, ele deu essa palavra e o servo foi curado. Um grande milagre, uma grande cura,
O princípio aqui, amados, é fé. Nesse caso, neste milagre, a fé foi a alavanca que moveu o poder, a autoridade de Deus para efetuar a cura. Sabe que Jesus nunca recriminava as pessoas pelos seus pecados, etc, etc. Ele confrontava, mas ele sempre batia de frente acerca da fé. Homens de pouca fé, onde está a tua fé? Jesus, Deus sempre espera que a gente responda a Ele em fé, que a gente responda às circunstâncias, às tempestades que sobrevêm sobre nós, com fé. E nós precisamos fazer como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu lembro que uma irmã que morava em Curitiba, congregava conosco, ela contava uma história. O pai dela era pastor de uma igreja denominacional e era presidente. E certa vez chegou um pastor e ficou ali hospedado na casa do pai dela, ela ali ainda, né? E o pastor contou o testemunho que sofreu um seríssimo acidente e moeu os dois ossos, que hoje não sei mais falar o nome deles, esses dois aqui da canela, tibiberone, parece que não é mais, parece que já não está, não sei, e moeu, e teve que ser tirado, e sobrenaturalmente ele teve uma vida normal, porque tira o esqueleto. E ela contava que ela não quis acreditar, ou teve dificuldade de acreditar, e pediu para o pastor se podia pegar ali, não é? Como é que uma pessoa vai conseguir caminhar se não tem a estrutura óssea? O pastor subiu ali, então pode pegar. E naquele momento caiu a ficha, ela falou: eu não tenho fé nem do tamanho de um grão de mostarda, ela disse. Aí aquele pastor sorridente disse assim: irmã, se você tivesse do tamanho de um grão de mostarda, você falaria para o monte: sai daqui, lança-se para o mar, que ele iria. Queridos, é impressionante como a nossa reação às desgraças da vida cooperam para que elas permaneçam. Em vez de retrucar com a fé, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, filho é assim mesmo, e emprego é assim mesmo, e financeiramente é assim mesmo, e a gente está colaborando, e Jesus está esperando que a gente haja em fé, como esse centurião. Lança a tua palavra, o milagre acontece. Poderíamos contar inúmeros milagres que têm acontecido nas nossas vidas, no nosso meio, mas parece não, né? A nossa memória, a nossa mente, ela, por causa da queda, ela traz a lembrança todas as desgraças, né? Você não precisa ficar pensando: eu vou pensar numa desgraça, não precisa. Eu falei para o médico dos últimos consultas que eu fui, falei: doutor, estou com um problema. O que é? Eu falei: as coisas que eu não quero lembrar, eu lembro, e as coisas que eu quero lembrar, eu esqueço. Eu não sei se com você é assim também. Você não precisa ficar, né? E qualquer coisa que aconteça, toca o telefone de noitão, ou é alguém que vai dar uma boa notícia, vai fazer isso para mim, vai trazer, vai perguntar, né? Qual o pique seu? E é assim que a mente da gente pensa? Não. Por quê? Porque muitas vezes, quase sempre, nós encaramos a vida de forma natural.
Nós não permitimos que Deus faça parte do nosso dia a dia. Mas quando nós entendemos esse princípio da fé, podem falar o que quiser. Nós guardamos no nosso coração a palavra de Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero desafiar você a ir até Jesus, apresentar a Ele a tua necessidade, grande ou pequena, contar para Ele como está o seu coração, chorar aos pés dele, sabendo que Jesus vai dizer as mesmas palavras para você: eu irei com você, eu irei curá-lo, eu irei consertar essa situação, eu irei trazer a resposta. Se é na área financeira, ouça Jesus dizendo: o meu Pai é dono do ouro e da prata. Se é uma questão familiar, creia. Os nossos filhos, Deus não nos deu para a perdição, eles são herança do Senhor. Nós temos o papel, sim, de cuidar bem, de educar, de levá-los a conhecer Jesus, é nossa função, mas quem cuida é Deus. Vamos exercitar a fé, vamos chamar a atenção, vamos chamar a admiração de Jesus nessas decisões que vamos tomar. O mundo todo vai falar não, você vai falar sim, meu Deus está dizendo sim. Ele está no controle de tudo. E depois é só desfrutar do milagre, da cura. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os seus olhos.